Sou Cláudio Duarte, psiquiatra da Unidade Integrativa do Hospital Santa Mônica. Vou falar hoje sobre mais um da série dos transtornos dos impulsos. Existe um diagnóstico chamado transtorno explosivo intermitente, que seria o quê? Pessoas que têm ataques de fúria, né? Pessoas que normalmente não são violentas, não são agressivas no seu cotidiano, mas de vez em quando por um impulso, geralmente por uma gatilho às vezes desproporcional àquela reação, a pessoa tem uma reação explosiva, uma reação furiosa, uma reação de grande proporção de um ataque de fúria. Basicamente ela pode agredir pessoas, quebrar objetos, agredir às vezes até mesmo a si mesmo, né, nessa situação, e ela logo após ou algum tempo depois que a adrenalina ali abaixa, ela percebe que foi exagerada, de que aquilo que ela fez leva ela a sentir culpa, a sentir vergonha, a sentir tristeza, sentir arrependimento. É importante dizer nessa questão desse transtorno que ele tem que acontecer de uma forma relativamente frequente. Não vai ser uma vez que a pessoa perca a cabeça que aquilo vai ser entendido como um transtorno, como um diagnóstico, né? Geralmente se tem ali por base 2 ataques por semana durante 3 meses é o critério para se estabelecer como diagnóstico de transtorno explosivo intermitente. Isso da forma leve, as pessoas vão ter, pode haver agressão física, mas ela geralmente não leva a uma lesão corporal mais grave. Ou então, o diagnóstico é entendido como severo quando ocorrem pelo menos 3 ataques por ano em que o dano foi muito grande, em que a pessoa de alguma forma levou a um prejuízo muito grande ou machucou severamente alguém ou a si mesma durante este ataque. Também é importante para esse diagnóstico que outras condições sejam descartadas. Se a pessoa estava, por exemplo, sob efeito de álcool ou sob efeito de alguma droga, não é um transtorno explosivo intermitente, é uma consequência da intoxicação por essa substância. Da mesma forma, se essa pessoa tem lá um outro diagnóstico psiquiátrico que justifique essa alteração de comportamento, como por exemplo é um transtorno bipolar e a pessoa está na fase de mania, ou então ela tem ali um diagnóstico de um transtorno de personalidade do tipo borderline, do tipo antissocial, as pessoas que de alguma forma são violentas por constituição de personalidade, não se trata de transtorno explosivo intermitente. Da mesma forma como muitas vezes alguém pode se tornar agressivo por uma lesão cerebral, sofrer um traumatismo craniano, especialmente nas regiões frontais, pré-frontais do cérebro, podem alterar a personalidade de alguém, região temporal e pré-frontal. Isso pode levar alguém a ser agressivo, necessariamente não aquela pessoa até então normal ou que ao longo da vida manifesta esse tipo de explosão intermitente, como o próprio nome diz. Não acontece a todo momento, mas a pessoa sai do seu normal e praticamente, para quem já viu o filme, assume a postura daquele Um Dia de Fúria, né? O Michael Douglas. Vamos também falar um pouco sobre o tratamento dos transtornos explosivos intermitentes. O que se utiliza nessas situações? Então, basicamente, como vários outros transtornos psiquiátricos, é uma composição, né, de ações ou de abordagens terapêuticas que vão trazer o melhor resultado. Existe, sem dúvida nenhuma, uma psicofarmacoterapia para isso. Existem medicamentos que de alguma forma diminuem a impulsividade de alguém, né? Da mesma forma como diminui a impulsividade até para outros transtornos do impulso, esses medicamentos são também muito importantes, interessantes e auxiliam com que a pessoa consiga, vamos dizer, contar até 10, ter um pouco mais de calma, não agir no bate-pronto, conseguir ter um planejamento executivo das suas ações um pouco mais no timing correto para que ela consiga perceber as consequências do que vai fazer. Então o medicamento ele vai aumentar essa tendência de conseguir segurar a impulsividade. Não que ele vá resolver, não vai fazer um milagre, não vai transformar a pessoa em outra pessoa, mas é um coadjuvante importante nesse tratamento. Outro aspecto importante do tratamento dos transtornos explosivos intermitentes são as psicoterapias, em especial a psicoterapia cognitivo-comportamental, embora outras também possam ser interessantes, né, nessa situação, tá bom?
E provavelmente a psicoterapia de grupo também pode fazer, ou a familiar, quando isso acontece num contexto familiar, pode auxiliar essas pessoas a entenderem-se dentro de um contexto, né, dentro dessa interação com a sociedade, dessa interação com a família, e com isso também facilitar, né, o tratamento, né, a parte psicoeducacional, explicar para as pessoas que convivem com essa pessoa como é esse comportamento, é interessante. Algo também interessante para falar a respeito do transtorno explosivo intermitente é que ele não exime a pessoa da responsabilidade objetiva dos atos dela. Alguém que sofre desse transtorno não vai deixar de responder judicial, criminalmente, por algo que tenha feito, né? Ela necessita de ajuda, mas ela não pode ser excusada, né, de qualquer ato dela. Isso não significa uma pessoa que não tenha capacidade de entender as consequências dos seus atos, né? Até aqui, a não ser que a justiça de alguma forma assim decrete, mas individualmente são pessoas que têm consciência do que fazem, tanto que sentem arrependimento depois que percebem que exageraram, que passaram do ponto, que fizeram uma ação desproporcional ao estímulo, à circunstância que deflagrou aquela ação explosiva, aquela ação violenta. Sou Cláudio Duarte, para o Hospital Santa Marta.